Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje vai ser uma noite muito especial, cabeça, porque a gente vai discutir filosofia e o papo antes de começar a gravação já estava louco. Então hoje vai ficar mais louco ainda, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Paul Tillich. Eu nem sei se eu falei certo, mas é o cara que manja das paradas de religião que nos torna humanos, né? Então você está aqui no Boteco dos Illuminati, chamando aqui a nossa mesa Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Vamos agora queimar nossos miolos com Paul Tillich. Todo mundo falando de um jeito. Cada um falar de um jeito, né? Paulo Jacobina, do Pedra de Afiar, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo, Ivan. Espero poder aprender com você como o incondicional se manifesta nos sentidos particulares, né? Diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Oi, gente, 93. Então, hoje é um dia bom, um dia que eu entro zerada no assunto e vou só aprender. Diretamente do Japão, Robson Belli. Estou no time da Bárbara, estou chegando agora e vendo que eu ainda não entendo nada desse assunto ainda. Então vamos estar aí, eu e a Bárbara, só aprendendo e fazendo as perguntas de iniciante. Vamos tomar o lugar do Rodrigo. E diretamente dos Reinos Sombrios do Morte Súbita, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Todo mundo vai untar o seu crânio com óleo da sabedoria, porque hoje a nossa cabeça vai fritar. Vai ser muito louco. Então, fala um pouquinho sobre o nosso convidado, Ivan de Aragão. Então, o Ivan aqui, ele possui licenciatura plena em Letras Português, também pela Universidade Federal de Sergipe, e licenciatura em Filosofia pelo Claretiano Centro Universitário. Ele é mestre e doutor, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe e também pela mesma universidade, doutorado. Nos dois casos são trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa, religião, conhecimento e linguagem. As áreas de interesse do Ivan principal são filosofias contemporâneas, filosofias da religião, teologia da cultura e Paul Tillich, que é o assunto que ele vai falar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Só um detalhe, eu estou no doutorado ainda, estou doutorando ainda. Estou no processo. Falta um caminhozinho ainda a trilhar. Mas é isso aí, estou nessa busca aí pelo conhecimento, né? E a filosofia surgiu na minha vida quase que ao mesmo tempo que o interesse por religiosidade, por ocultismo, inclusive. Inclusive, o Mayhem faz parte desse processo, né? Antes de ser Mayhem, até na época que o Marcelo ainda tinha o Teoria da Conspiração. E a gente estava até falando aqui antes, né, em off, sobre o processo de escolha dos cursos, né? Então, eu tinha aquela dúvida entre filosofia, história ou letras. E o meu gosto por literatura me fez escolher letras. E também um pouco daquela pressão que toda família faz, né? Você vai ter mais chance de emprego se você escolher letras e tal. E aquela conversa mole que todo adolescente escuta. Quando eu fiz o curso de letras, aquele interesse por literatura foi crescendo juntamente com a biblioteca da UFSC, que o que mais tem naquela biblioteca é livro aleatório de ocultismo. Até livro de magia cigana eu encontrava lá dentro. E aí, todo esse desejo por conhecer religiões diferentes e tal, chegou um ponto do meu curso que, no final, eu estava muito mais ligado nos livros estranhos da biblioteca do que nos livros da minha área, né? Eu estava muito mais ligado em ler Cabala Hermética do que, não sei se vocês viram, tem a penduradinha ali, do que outros livros assim mais específicos da área. E conheci o Marcelo, né, no meio desse processo pelos blogs e aquela coisa toda nos textos da Teoria da Conspiração. E aquilo foi me deixando cada vez mais interessado, porque eu via algumas manifestações religiosas de família e coisa do tipo, e começava a me interessar por ocultismo, só que naquele nível freestyle, assim, do guri se envolvendo, comprando livro aleatório para aprender alguma coisa. E nesse processo, uma coisa foi me levando à outra, né? O interesse por ocultismo foi me levando a me interessar por religião. A universidade, um belo dia, eu descubro que tinha um departamento de ciências da religião lá funcionando, um núcleo, né? E tinha um belo dia também um professor ofertando um curso sobre literatura e religião, e enfiando o Paul Tillich no meio da história. Daí a coisa começou a fazer meus olhos brilharem novamente, eu comecei a me empolgar de novo com a academia e entrei num PIBIC, estudando Augusto dos Anjos, sob uma perspectiva lá, puxando a obra de Paul Tillich como referência.
E disso, o desejo pelo mestrado emendou também nesse processo. Entrei no mestrado, fiz o mestrado estudando Fernando Pessoa, que já é um cara, né, que tem muita viagem para se falar também. E eu adorava a poesia do Pessoa, então eu estudei a obra de Fernando Pessoa, usando os conceitos de Paul Tillich como referência, né, tentando estabelecer uma análise da arte ali, uma análise da poesia de Pessoa, sobre esse referencial teórico do Tillich, sobre essa ideia do que seria a religião em Tillich. Disso surgiu o meu interesse, foi assim que meio que começou a minha caminhada. Acabei conhecendo, inclusive, a Amorque por conta do Marcelo, eu agradeço bastante a influência dele na minha caminhada. Eu acho que muita gente que nos assiste tem esse mesmo caminho, né? Acaba descobrindo ordens esotéricas através do Marcelo, ele acaba sendo esse cara da portaria, esse Exu das ordens, que mostra a gente os caminhos. Então, eu conheci a Amorque, a Tom, e acabei, sabe, me enveredando também por esse meio, e acho muito importante falar isso, até para agradecer ao Marcelo, não tive essa oportunidade ainda, e isso é legal de poder fazer, né? Enfim. Isso é um pouco sobre mim. Antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só fazer uma citação do H. Jackson Brown, que ele fala assim: eu aprendi que para crescer como pessoa, preciso me cercar de gente mais inteligente do que eu. E é isso que a gente tem feito aqui no Boteco. A gente... Queria até agradecer todo mundo, né? Hoje, se eu não me engano, é o 50º programa do Boteco na nova fase, assim, com a galera, né? E todo mundo percebeu que passa muito rápido, né, cara? E sem vocês, todo mundo que está escutando fala assim, cara, está muito melhor. Porque antes tinha aquela pegada, a gente conversava e tal, mas aqui agora a gente está com, sei lá, 9 especialistas, né? Quando a gente está com a casa cheia, e cada um é o expert de uma área diferente, de uma verdadeira vontade diferente, de um caminho feliz diferente e com conhecimento absurdamente maior que o meu em várias áreas. Então é um puta de um tesão estar aqui e brigadão por ter aceitado o convite, Ivan. E a pergunta, acho que a primeira de todas é: quem é Paul Tillich? E que mal ele fez para o diabo para ele ser tão importante? E o primeiro detalhe do Tillich, né? Tem 2 formas que o pessoal costuma pronunciar o nome dele. Uma forma tentando se aproximar daquela pronúncia mais alemã, né? Então fica aquela coisa meio Tillich, aquele S meio esse sonzinho de mais afrescalhado ao estilo alemão. E o pessoal que pensa de uma maneira mais inglesada, né? Então fala Tillich, e aí facilita, como se fosse um K ali no final. São 2 das pronúncias que eu mais escuto em congressos, o pessoal falando entre si. E aí eu acabo trocando também, de vez em quando vocês vão ver que eu vou mudando, posso estar trocando de forma de pronunciar no meio desse processo por conta disso, mas é basicamente isso. Falando agora da pessoa, Tillich, né? O que é que faz desse cara, ele alguém importante na área? Tillich é um cara que nasceu no final do século XIX. Ele nasce ali por volta de 1886, por aí. Ele é um cara que teve essa educação, né? Um cara que nasceu na Alemanha, vale ressaltar, onde hoje não é mais território alemão, hoje já é um território da Polônia, mas na época era um território alemão. Ele foi educado por um pai extremamente rígido, autoritário, um cara que era ligado à igreja luterana. A mãe dele costuma dizer em alguns registros que ela era mais democrática na casa. E dentro dessa educação formal, ele cresce como um cara ligado àquele método de pensamento meio conservador, religioso e tudo mais. É um daqueles que estava naquela geração que achava o máximo ir para a guerra. Então, estava todo mundo empolgadíssimo com a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um desses que, a princípio, se envolve no esquema. Nessa altura da vida, ele já entrou na guerra como capelão, né? Então, ele já tinha essa vinculação forte com o protestantismo, né, de origem luterana. Ele já tinha também essa bagagem, esse interesse por filosofia, então ele começa desde cedo a ler filosofia. A família incentiva que ele leia latim e grego já desde cedo para entrar em contato com textos clássicos. Então é um cara que tem essa formação inicial ligada com a filosofia e com a teologia, né, por conta da religião na sua família. Ele acaba obtendo o doutorado dele em filosofia, defende depois uma tese já para alcançar a possibilidade de dar aula, a licenciatura em teologia também, então ele já tinha esse interesse ali, né, meio que polivalente, entre aspas, nas 2 áreas. Inclusive, foi até citado pelo Paulo em uma conversa nossa em off aqui, né, o doutorado dele foi voltado para a obra de Schelling, que é um filósofo alemão, também bem conhecido nesses meios, né, principalmente naquela época, muito popular, ligado àquela tradição lá do romantismo e tudo mais. O Schelling é um cara muito preciso até, inclusive, abraçá-lo um pouco mais, pegar um pouco mais a obra dele para ler, mas é um filósofo bem interessante.
E o Tillich bebia nessa fonte, era um leitor de Kierkegaard também, ele gostava bastante, que é outro filósofo. Eu esqueci a origem do Kierkegaard, é de um daqueles países nórdicos, mas é um filósofo também que foi muito importante nessas primeiras gerações do século XX ali. E ele até menciona que no seminário, o Kierkegaard era um dos filósofos mais lidos, assim, que aquela turminha do seminário de teologia mais gostava de ler. E, ao mesmo tempo, décadas depois, o Kierkegaard também se tornou o queridinho dos filósofos também. Então, né, com algumas ressalvas, né? Mas eram esses os tipos de leitura que ele tinha naquele momento. E esse cara vai para a Primeira Guerra. Esse cara chega na Primeira Guerra como capelão, e aí começa um pouco da virada de pensamento dele, que muda um pouco da forma desse cara enxergar o mundo e explica um pouco da importância dele. Por que esse cara se tornou alguém que foi relevante e não foi só mais um teólogo com aquele discurso carimbado. Esse cara chega na guerra e ele se depara com aquele cenário grotesco de morte e destruição. Tem até um trechinho que eu separei aqui para ler, que mostra um comentário dele nos diários, em que ele menciona a sensação que ele teve, o porquê que ele se deu conta que aquele lugar ali seria a ruína da Europa, que aquela ideia de que a guerra seria uma coisa maravilhosa, que a geração dele pensava, na verdade era uma ilusão. A Europa estava se acabando e ele, naquele momento, vive essa situação que faz com que ele reveja todos os seus pensamentos, todas as suas posições de mundo. Ele brinca que deixa de ser um conservador e passa a questionar as autoridades, a burguesia, a nobreza, o papel da igreja em tudo isso. Ele começa a ser crítico, até mesmo esse papel da igreja em relação àquele cenário todo que ele via. E uma das leituras que ele menciona, que era o único livro que se podia ler em plena guerra, era Nietzsche. Era o autor Nietzsche, Friedrich Nietzsche, outro filósofo alemão, que todo mundo conhece, inclusive porque ele virou agora matéria de meme, né? Não tem uma páginazinha de meme no Instagram que não faça uma brincadeirinha com Nietzsche, apesar de muitas vezes ser mal lido, né? Mas é um filósofo bastante conhecido para nós aqui no Brasil. E aí ele fala essa frase emblemática, né? Imagina um cara que tem essa formação religiosa dizendo que a única coisa que ele conseguia ler durante a guerra era Nietzsche, porque era a única coisa que conseguia dar um certo conforto diante daquele cenário. E aí eu separei esse trechinho aqui, que mostra um pouco do que ele sentiu nesse momento. Um trecho curto, mas nas palavras dele aqui. Já nas primeiras semanas, meu entusiasmo inicial desapareceu. Após alguns meses, eu estava convencido de que a guerra representaria a ruína total da Europa. Eu vi que a unidade era uma ilusão, que a nação estava dividida em classes e que as classes proletárias consideravam a igreja uma inquestionável aliada dos grupos dominantes. A gente já começa a ver até mesmo um palavreado que remete a um pensamento mais de esquerda, né? Esse reconhecimento das classes, essa visão diferente das coisas. Ele começa a questionar o mundo dele e, a partir desse questionamento, continuando aqui num trechinho também que ele menciona esse choque que ele teve de realidade, a transformação ocorreu, essa transformação ele está falando do pensamento dele, a transformação do pensamento dele ocorreu durante a Batalha de Champagne, em 1915. Houve um ataque noturno. Durante toda a noite eu não fiz outra coisa senão andar entre feridos e moribundos. Muitos deles eram meus amigos íntimos. Durante aquela longa e horrível noite eu caminhei entre filas de gente que morria. Aquela noite, grande parte da minha filosofia clássica ruiu aos pedaços. Lembro-me que sentava sob as árvores das florestas francesas e lia Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Como faziam muitos soldados alemães, em contínuo estado de exaltação. Tratava-se da libertação definitiva da heteronomia. O niilismo europeu desfraudava o dito profético de Nietzsche: Deus está morto. Pois bem, o conceito tradicional de Deus estava mesmo morto. Essa era um pouco da visão desse cara, do que ele se deparou na Primeira Guerra Mundial. Voltando dessa guerra, com essa cabeça fervilhando, com essa leitura de Nietzsche ali, agora impactando aquele antigo religioso. Esse cara passa a ter uma vida acadêmica mais ativa, ele vai dar aulas, ele frequenta algumas grandes universidades da Alemanha na época, e ele se dedica a entender o fenômeno religioso, ele quer entender o que seria a religião. E é uma das coisas que a gente já começa inicialmente a... É interessante pincelar, né? Que é uma das coisas que a filosofia faz por nós, né? Ela faz a gente questionar as coisas óbvias. Ela faz a gente questionar aquilo que está perto, a fim de descobrir, dentro dessas coisas que parecem óbvias, rotineiras, coisas conhecidas, aquilo que talvez a gente não tenha visto a primeira vez, a gente não tenha visto numa primeira mirada. E ele se dedica a entender esse fenômeno que para ele é tão familiar, né? Desde sempre, que é a religião. O que é a religião? E
e as ideias dele começam a ter uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva igrejeira tradicional, né? Dentro dessa perspectiva, fazendo agora um parênteses, voltando para a biografia, começa a surgir o nazismo na Alemanha, né, algumas décadas depois. Então, quando o nazismo surge, o Tillich já está com essa cabeça totalmente virada, já não é mais aquele cara conservadorzão, e ele chega a um momento em que ele bate de frente com essa teoria que estava surgindo, né? O nazismo é confrontado com ele chega a escrever 10 teses lá, criticando e mostrando como o nazismo é uma anti-religião, como o nazismo seria uma espécie de oposição total ao cristianismo na visão dele. E isso choca todo mundo que estava ali envolvido naquele momento com a exaltação da doutrina nazista, né? O cara chega lá e manda um livrinho de 10 teses, e esse livro vai parar nas mãos de Hitler, e o cara tá lá metendo pau no nazismo e metendo pau em toda aquela simbologia nazista, que ele via elementos já ali religiosos sendo apropriados. E aí não deu muito bom para ele. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Bem, primeiro fazer um comentário que a obra dele é tão grande que ele influencia depois a escola de Frankfurt também, né? Ela bebe muito da obra dele, mas a primeira pergunta é para você contextualizar um pouco. Uma vez que a religião é algo tão importante para o Tillich, talvez seja interessante a gente contextualizar as visões da época. Se você pode fazer isso para a gente, a ideia da revelação e da mitologia, que ele bate muito para poder pegar o pensamento dele, por favor. Sim. E tinha toda essa questão, né? Ele estava ali envolvido numa escola, né, alemã de pensamento, e até num momento que era difícil de estabelecer o próprio lugar de estudo que ele estava querendo estabelecer, né? Tem aquele período também que a academia começa a olhar para a teologia e dizer, sim, o que é que você está fazendo aqui, né? Que papel a teologia vai ter nesse cenário, né? Então, o Tillich, ele está dialogando com essa galera, e ele até parte da sua dedicação inicial acaba sendo uma forma de legitimar o papel da teologia dentro ali daqueles estudos, uma teologia não mais pautada numa coisa confessional, mas uma teologia que fosse, digamos que filosófica, entre aspas, né? Ela tem o seu lugar e ela buscava esse lugar ali. E essa ideia, né, do lugar da religião, desse papel da revelação, até de algumas perspectivas mais literais, né, que enxergavam a religião como uma coisa mais... como é que se diz? A religião não, os textos sagrados como algo que deve ser lido mais literalmente. O Tillich propunha uma leitura que sempre acabava nos apontando para uma leitura não literal dessas obras, dessa revelação. E uma visão muito mais simpática também ao estudo até do que a gente entende por mitologias e tudo mais. Então, o Tillich já começava a romper com certos padrões que os outros teólogos da época não estavam tão simpáticos assim, né? E culmina no próprio jeito de desenvolver esses conceitos dele. Ele desenvolve a sua perspectiva de religião já muito mais fincado ali com um pezinho puxando as suas influências da filosofia, né? Ele tenta definir aquilo ali em termos que não sejam explicados apenas de maneira religiosa. Porque Deus quis assim. Porque Deus é isso. Ele tenta transformar aquilo que ele está estudando, aquele tema, em algo que possa ser, né, visto de uma perspectiva que não seja manchada por uma coisa de perspectiva confessional, que não seja manchada por um partidozinho religioso. A sacada dele no final de que Deus é o símbolo de Deus é incrível, né? Justamente Perfeito. Dentro disso. Porque a gente pensa, as pessoas enxergavam a visão de Deus é sempre colocada como um ser que está ali, tal, tudo mais. Esse cara chega e diz, olha, Deus é um símbolo. Nada mais do que um símbolo, não menosprezando a categoria de símbolo, e também dizendo que até uma frase, um símbolo para o incondicional, né? Aí depois a gente vai chegar nesse sentido de incondicional que ele traz. Mas Deus enquanto um símbolo seria pensar, por exemplo, o Deus cristão, os deuses hindus, os deuses gregos, como símbolos para uma categoria de sentido que nos orienta diante do mundo. Símbolos para aquela qualidade de sentido que nos faz orientar a nossa existência, tentando fazer exemplos menos abstratos. Imagina como se o Deus cristão fosse um símbolo para uma dimensão divina que nós não temos acesso, por exemplo. Eu estou usando aqui minhas palavras aqui. Agora a galera martinista vai à loucura, né? Porque é coisa que você só acessa por símbolo mesmo. Justamente. E aí imagina só, se eu não estou acreditando que esse Deus cristão, com toda essa teoria, essa mitologia, é um Deus literalmente considerável a ser aceito, eu estou dizendo o quê? Então a galera começava a desconfiar, esse cara é ateu, esse cara está enrustido aí uma coisa. Ele conseguiu manter a sua perspectiva de que
ele tem a sua fé nesse Deus, mas ele tinha essa perspectiva que dialogava mais amplamente com a coisa. Então, Deus para ele era um símbolo, para este Deus que é mistério, que é incondicional, que é acima de uma compreensão humana, e que eu apenas consigo visualizar e me remeter a ele por meio da linguagem simbólica. Então, eu crio essa linguagem simbólica para me expressar ou para me ajudar a compreender uma dimensão que está inacessível da realidade. Tanto o Deus cristão como qualquer outro Deus simboliza essa dimensão. E essa dimensão, como ele fala, que é um fundamento de sentido, tentando trazer também para uma explicação mais palpável para nós. Perceba que sempre, em todas as mitologias, as divindades elas fazem o trabalho de transformar as nossas práticas sociais em algo com sentido, com significado, algo que eu possa dizer, olha, isso aqui deu sentido à minha existência. Então, se eu tenho uma festa em tal tempo ali, aquela divindade tem uma ligação com a colheita e tudo mais, ou seja, eu atribuo pela figura do mito, pela figura daquela criação, daquela narrativa, um sentido para uma atividade cotidiana, e eu vou atribuindo sentidos à minha própria existência. Se eu sou parte de uma civilização guerreira, o meu Deus guerreiro me dá também aquela noção de identidade, eu vou construindo todo o meu sentido de vida. E muita gente ainda hoje é baseada numa concepção, nas suas concepções religiosas. Vamos um exemplo bem cotidiano. As pessoas se organizam dentro de uma perspectiva em que o mundo foi feito em 7 dias pelo Deus cristão, se a pessoa é cristã. Ou seja, toda essa narrativa está fornecendo um sentido, e dentro dessa narrativa, a figura de Deus é o papel central que dá sentido a tudo. Se eu tiro Deus da parada, eu desconstruo todo o meu sentido de mundo. Por isso que às vezes é tão difícil a gente dialogar com certas pessoas quando a gente está principalmente esbarrando em um conceito que afeta o conceito primordial da existência daquela pessoa. Se eu tiro aquilo ali, eu estou tirando a coluna principal, e aquela pessoa agora vai ter que se reconstruir. O que é que ela vai fazer da existência dela se eu tiro aquilo que dá sentido para ela? Se ela coloca esse sentido dentro da figura de uma divindade construída dentro de uma determinada narrativa mitológica. Então imagina, esse construto narrativo seria esse símbolo para esse incondicional, porque esse incondicional eu não tenho acesso de fato a existência de um ser, eu não consigo provar a existência de um ser definitivamente. Eu posso ter intuições, eu posso ter diversas experiências, mas todas elas vão ser questionadas a partir da ideia de que, olha, isso tudo pode ser subjetividade. Então, eu continuo vivendo sempre com uma interrogação, com uma pulga atrás da orelha. Por mais que eu tenha as minhas experiências, essas experiências estarão sempre sujeitas a essa grande interrogação. Eu não posso afirmar com certeza uma coisa a respeito de algo que eu não tenho como provar para o resto das pessoas. Pode falar, Bárbara. Eu vou voltar lá no contexto, deixar o Rodrigo feliz. Então, você estudou uma galera sempre ali na virada, né, do século XIX para o XX. E eu vejo muito desse questionamento de Deus, até pela possibilidade de existir esse questionamento, talvez, como um zeitgeist, né? Então, o quanto você acha que a obra do Tillich é um zeitgeist, cabe neste zeitgeist? Eu não estou nem falando necessariamente da guerra. Eu até coloquei o exemplo ali do Jack London. Ele morreu no começo da Primeira Guerra, mas ele também tinha essa mesma... Um tipo de pensamento muito parecido, né? Ele era um cara que simplesmente largou a vida boa dele, ele era rico, claro, como a maioria dos intelectuais, e ele larga tudo e ele vai viajar de trem, e ele cruza os Estados Unidos, ele é da Califórnia, ele vai de um lado para o outro do país de trem, com a galera que trabalha em mineradora, quebrando pedra e etc. E depois disso ele constrói todo um pensamento que é literário, mas é profundamente filosófico e também político. Então, é um zeitgeist que existe ali, né? Eu justifico tudo com astrologia. Então, a grande conjunção Netuno-Plutão acontecendo naquela época, boom, ocultista, Golden Dawn, etc. e tal. Então, o quanto desse pensamento para você está inserido nesse zeitgeist? Uma coisa interessante que você nos faz refletir. Esse período é um período realmente decisivo para a humanidade, porque ele representa uma mudança de paradigma tremenda, né? Que, inclusive, o Tillich já denuncia de onde ele vem bebendo nessa fonte, quando ele menciona as leituras de Nietzsche e tudo mais. Aí a gente se volta um pouquinho para esse contexto do século XIX e percebe que quando o Nietzsche faz aquele anúncio dele, que a gente chama, né, de anúncio, né? A frase emblemática que ele demonstra lá, que o Deus está morto, ele, na verdade, está fazendo uma leitura, ele já está lendo o seu período histórico dentro de uma perspectiva crítica e percebendo que, olha,
alguma coisa aconteceu aí e esse paradigma não mais está inteiro. Se até alguns séculos atrás Deus estava ocupando um espaço de plena soberania sobre a vida humana, sobre a dimensão da existência humana, e a igreja representando na Terra esse poderio todo desse Deus, como a sua instituição de autoridade, e até influenciando diversas áreas da nossa vida, algo acontece nesse período e nós já estamos transitando em outra fronteira. O que aconteceu começa ali já desde a Reforma Protestante, questionando a autoridade divina, deslanchando principalmente no iluminismo, né, quando a gente tem a razão ascendendo a esse lugar de importância dentro da vida humana. E esses questionamentos, as filosofias que vão se desenvolvendo nesse período, começam pouco a pouco a organizar a nossa vida em torno de outros referentes de significado. Não mais Deus é o referente principal. A modernidade acaba fazendo a gente dividir a vida em vários compartimentos, né? E entre esses compartimentos a gente vai pegando a religião e vai botando ela ali, ó, vai sendo colocada um pouquinho a escanteio, vai sendo colocada num cantinho que todo mundo vai procurando onde a gente vai colocar essa religião aí problemática. E o Nietzsche vai olhar lá e vai olhar para essa civilização dele e vai dizer, olha, essa Europinha aqui de agora é uma Europa de hipocrisia. Esse Deus que está nos púlpitos, nos altares, na verdade, ele está morto. Ele está sendo usado ali naqueles altares como uma ferramenta mais de exaltação. É até aquela coisa emblemática, né, de ter uns defuntos dentro das igrejas. Ele brinca um pouco com isso. Porque é como se tivesse esse paradigma, na verdade, não está mais tão influenciável, digamos assim, melhor, não está influenciando tanto aquela geração como era antigamente. Então, ele está vendo esse paradigma de Deus ruindo, e junto com esse paradigma de Deus ruindo, a própria humanidade passa a olhar a sua existência de uma maneira diferente. Porque, para só, se antes era tudo inquestionável e minha vida estava perfeitamente definida, eu sei que existe Deus, eu sei que existe céu, eu sei que existe inferno. Se eu for bonzinho e pagar as minhas indulgências, eu vou para o céu, talvez. E aí, de repente, alguém me diz que essa autoridade inquestionável pode ser questionada. Então, esse ser humano está diante de um mundo em que, do nada, ele não tem mais segurança sobre aquilo que ele realmente acredita. E essa preocupação existencial do ser humano, que é justamente a morte, passa a ser algo agora que voltou a ser um elemento de dúvida, a dúvidazinha, a pulga atrás da orelha. E aí eu tenho a ciência avançando em diversas áreas, mostrando que algumas explicações que a religião dava não são mais suficientes. E aí vem um cara como Darwin ali e começa a dizer, olha, a nossa espécie talvez não tenha vindo, talvez não, né? Ele nem começa nada. Só uma retórica de fala aqui. A nossa espécie não veio de uma coisinha assim pronta. A nossa espécie evolui através de outras espécies. Nós estamos num processo evolutivo. E aí esse cara planta esse monte a ciência vai plantando esse monte de interrogações na cabeça do ser humano, e nós temos esse ser humano do final do século XIX e início do século XX completamente sem chão. Esse paradigma de sentido que organizava a vida dele, agora não é mais um paradigma absoluto. Ele carece de uma segurança. É como se de repente alguém tirasse o chão da sua existência. Para nós, no auge do século XXI, é algo que já está naturalizado. Nós lidamos muito bem com a sensação de não ter um paradigma fixo. Mas imagina para aquela primeira geração. Então, eu observo aquela geração como uma geração de transição, assim, uma geração que passou por esse choque de realidade, de caramba, agora a minha vida não é mais a mesma. Se eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho dúvidas sobre tudo, né? Então, eu passo a questionar tudo à minha volta. E a arte reflete muito nesse período esse desespero da humanidade. De agora, sim, se nós somos do macaco, nós somos disso, nós somos daquilo, Deus não existe, ou Deus pode existir, e agora? Eu não tenho mais segurança. Então, essa humanidade fica meio conturbada e perdida. E essa característica meio que permeia muito da produção artística e talvez até filosófica também desse período. É uma característica comum à humanidade. E aí o Tillich, só concluindo esse pensamento, o Tillich tinha uma visão de que é na arte que a gente consegue identificar esse diagnóstico da espiritualidade de uma geração. É a arte que nos revela, mesmo que ela não esteja com a intenção de fazer isso, a arte nos revela em que pé a humanidade está nessa compreensão de si mesma e do universo, de Deus, da sua religiosidade. Só pondo um pouquinho mais de lenha na fogueira, é nessa época que a galera no comecinho do século, na virada, que inventa as máquinas fotográficas. E aí a arte dá uma revirada gigante, porque até então o objetivo máximo pleno da arte era a reprodução da fotografia. E a hora que você tem a fotografia, os caras também começam a se questionar, né? Então acho que também no meio desse questionamento, acho que tipo na virada do século todo mundo questionou tudo em todos os sentidos, né? Foi um caldeirão. Sim. E tinha o Freud ainda, né?
para causar. Freud metendo o dedo na ferida também. Freud, Nietzsche, Marx deram uma sacudida geral no pensamento da humanidade. Questionar o pensamento é questionar tudo, né? Tudo perpassa a filosofia, né? A filosofia perpassa tudo. Sim. Já mudei minha pergunta com base no que você trouxe para a gente agora, né? Já que você já começou a puxar esse gancho da questão da arte, né? E a gente vai ver que o Tillich ele vai falar que a religião é a substância da cultura, e a cultura é a forma da religião. Você pode explicar para a gente um pouco a ideia de consciência nos 3 sentidos dentro da ordem dele e essa tensão entre a cultura e a religião, por favor? Então, o Tillich ele é movido por esse tema já desde o início, né? A ideia de que a religião e a cultura estão interligadas a ponto de serem quase como 2 faces de uma mesma moeda, orienta toda a obra dele, é como se fosse um dos eixos centrais, né? Ele quer aproximar a noção de religião com a noção de cultura. Então, para ele, a religião, ela lida com essas coisas que estão ligadas a esse incondicional, a esse sentido superior. Então, a religião, ela lida com esse sentido ali mais transcendente, talvez, assim, não sei se é essa a palavra que ele usaria, mas é a palavra que eu estou usando agora. E aí, a cultura lida com as formas condicionadas da vida, com aquilo que tem início, meio e fim, com aquilo que está ao nosso alcance, com aquilo que é construído por nós socialmente. Então, a cultura lida com essas atitudes mais mundanas e a religião concede esse sentido. E aí uma acaba alimentando a outra nesse contexto, porque se a cultura funcionando como forma da religião, é através das formas culturais que nós vemos esse sentido da religião ganhando, né, corpo e ganhando a sua influência entre nós, né? Ou seja, eu não tenho uma religião sem que ela se manifeste culturalmente, numa narrativa mitológica, numa tradição, numa coisa. Ela sempre perpassa tudo isso. E a ideia dele é que a religião não deve ser reduzida. A gente, às vezes, tem essa tendência, inclusive no nosso dia a dia, né, de reduzir a religião a uma mera visão do que é uma instituição religiosa na prática. Mas a religião é esse sentido que nós atribuímos à realidade, esse sentido que permeia a nossa própria percepção da realidade, né? Ele fala, inclusive, que está além das religiões institucionais, né? A Umbanda, por exemplo, o Candomblé, o cristianismo, são coisas que estão abaixo da ideia de religião em si. Isso, que é justamente esse o gancho que é mais interessante para nós ainda, que é essa ideia de compreender a religião não na visão que nós temos da instituição religiosa. A instituição religiosa é apenas uma instituição sociologicamente constituída, todo no contexto, mas que ela está ali, na verdade, se valendo desses sentidos que são da ordem da religião. Então, entender a religião enquanto uma coisa que nós devemos a procurar, ou talvez entendê-la mais como uma coisa que nos faz humanos, né? Algo que é característico da nossa constituição humana, do que algo que é no âmbito das coisas que nós fazemos. É muito mais uma coisa intrínseca ao ser humano do que uma coisa que eu faço, do que uma tradição ou de uma igreja que eu construo. E aí isso é fantástico para nós por nos abrir essa perspectiva diferente. Inclusive, a gente vê agora, trazendo até para o contexto ocultista, né, a dificuldade que é, às vezes, para um ocultista responder, quando eu estava mencionando, às vezes, o trabalho de sua ordem, aquela pergunta que sempre fica na ideia de embaraçar mesmo. Né? Você tem uma religião nessa ordem iniciática, sempre aquela ideia de questionar o papel da religião ali dentro. E aí o pessoal fica, pô, como eu vou responder isso? Né? E a pior resposta possível. Ah, não é religião, é um estilo de vida. Eu acho essa resposta uma fuga. É uma filosofia. Eu acho que a resposta mais cabível seria puxar um pouco. Sim, nós temos uma prática religiosa. Vai ter uma definição. Nós não somos uma instituição dogmática, mas nós somos uma instituição de ordem religiosa, porque nós estamos lidando com temas existenciais da vida humana, nós estamos lidando aqui com temas que já são da esfera da religião, nesse sentido tilichiano, de uma categoria de sentido que está ligada à nossa própria constituição de sentido de mundo. Então, a gente está lidando com uma coisa não tem como eu dizer que não é religioso o meu trabalho numa instituição telemita, no meu trabalho numa instituição Rosa Cruz. Eu posso estar dizendo o seguinte, não é uma instituição dogmática religiosa, é uma instituição religiosa que tem uma abertura maior para o diálogo, que tem uma abertura maior para uma série de outras coisas. Fala, Robson. Eu ia comentar sobre essa questão da instituição religiosa que você menciona, e aqui no Japão, por exemplo, nós temos um público de 70% das pessoas no Japão são ateus. Contudo, o shintoísmo, como instituição religiosa no Japão, ele tem alguns níveis, e um deles é o nível cultural.
do Shinto é o folk Shinto, né? Que é como a gente vai falar assim, de forma mais vulgar. Mas esse shintoísmo folclórico, ele é praticado até mesmo por aqueles que se dizem ateus. E é interessantíssimo você perceber o quanto a cultura está ligada à religião local de uma maneira tão, como posso dizer, entrelaçada, que é indistinguível para o japonês o que é, ele sendo ateu, praticar ou não o shintoísmo. É muito, muito interessante essa questão. Sim. E a gente vê isso até no nosso próprio contexto. Existem certas atitudes que a gente faz que têm uma origem religiosa, a gente não percebe. A gente faz, às vezes, por nem acreditar numa determinada linha religiosa que deu origem àquilo, seja uma festa católica, uma tradição, alguma coisa. Sempre tem até mesmo... Expressão, né? Graças Como? a Deus. Ou mesmo uma simples expressão, graças a Deus aconteceu isso. Graças a Deus. É uma expressão linguística, vai perpassando a gente ali culturalmente. A gente não precisa estar necessariamente acreditando naquele Deus, não precisa necessariamente ser cristão para estar sendo levado a usar aquilo ali, para estar sendo exposto àquela manifestação cultural, né? Isso é muito, onde muito a religião realmente se torna cultura, né? Não tem como ser, fica meio que indistinguível, né? Sim. E essa ideia que ele menciona de a religião ser essa substância de sentido, ela dá sentido a essa nossa prática, né? Eu acho isso de um blow mind absurdo. Às vezes eu ficava de madrugada aqui lendo algumas coisas do Tillich e ficava, tipo, olhando pela janela, assim, naquela cena, tipo, chuva caindo, sabe? Porque a gente começa a ver algumas coisas de maneira fora do padrão, né? Então eu começo a ver, peraí, a religião, por mais que eu não esteja frequentando uma instituição, ela continua fazendo parte de mim de alguma maneira. Por mais que eu seja ateu, eu tenho inclinações religiosas que me levam a questionar os temas gerais da religião. E aí a gente entra num ponto interessante. Tem um conceito que o Tillich traz no livro A Coragem de Ser. Ele, repara só, ele define coragem como o ato de autoafirmação do ser diante do não ser. Ou seja, toda vez que eu estou aqui tendo essa disposição de vida, de me posicionar, de me colocar diante de algo, né? E eu estou vivendo o tempo inteiro sobre a influência de coisas que me desafiam a não ser, entre aspas. O que é esse não ser? A morte, né? Eu estou todo o tempo da minha existência sujeito à morte por qualquer coisa. Pode cair um raio aqui agora, pode cair qualquer coisa, alguém vai me assaltar na rua. Naquele momento ele está ameaçando o meu ser e eu preciso me autoafirmar de alguma maneira. Não estou falando aqui de uma reação violenta, mas tipo, você tem que lidar com essas situações no seu dia a dia o tempo inteiro. Você precisa de autoafirmação o tempo inteiro. É isso que ele chama de coragem, essa autoafirmação diante daquilo que é adverso no seu contexto. E aí, essa coragem lida exatamente com o quê? Esse conteúdo adverso está plenamente ligado à morte, né? E aí nós temos um sentimento que para ele, até uma coisa que às vezes é mal traduzida quando vem para o português, porque ele já está nos escritos que ele escreveu em inglês, né? E aí coloca aquele anxiety em inglês, e a galera traduz por ansiedade, mas uma tradução melhor seria angústia, né? Esse sentimento de angústia é a noção que nós humanos temos de que nós somos mortais. Nós somos o único animal que tem a plena consciência de que ele é mortal, ele vai morrer em algum momento, ele tem limite de validade. E isso é uma das coisas que mais afetam a forma como nós humanos construímos a nossa vida. Nós estamos o tempo inteiro tentando resolver esse problema que é não saber lidar com a ideia de que vai morrer, de que vai se acabar. A morte traz essa angústia consigo. Aí a coragem e a morte, ou melhor, a coragem e a angústia que vem dessa certeza da morte, desembocam no sentimento de desespero. E esse desespero é o que a gente encontra nessa geraçãozinha do século XIX. A sensação de que agora eu não tenho mais esperança em nada, porque quem é que vai me garantir que eu vou para o céu, para o inferno, para cima, para baixo, para o paraíso hindu, cristão? Eu estou vivendo num estado de desespero, onde eu não tenho mais esperança na certeza. Tempo, seria nada, né? Uhum. Lembra muito essa pegada, né, existencialista. E é essa coisa que eu acho muito importante até para a gente entender a arte, né? Uma análise da arte pautada na visão tillichiana. Eu acabei tecendo por esse caminho, tentando identificar na arte, nas produções artísticas ou de ordem que não são exatamente religiosas, aquilo que reflete essa sensação de desespero existencial. De, peraí, para onde é que eu vou? De angústia. Então, tudo que reflete, que lida com esses temas, com a nossa angústia existencial, tudo que lida com esse desespero, é religioso, porque está lidando com um dos sentidos principais da religião, que é tentar resolver em nós o que é que a gente faz com a certeza da morte.
O que é que a gente faz com essa morte? E a gente sempre cria narrativas dentro das grandes religiões para tentar resolver isso para a gente, né? Você vai morrer, a certeza da morte está ali com você. Mas aí o cristão te diz, você vai morrer, mas essa vida não acaba aqui. Você tem a salvação que Deus pode te conceder e você terá uma chance de trilhar esse outro caminho na eternidade se você obedecer às ordens da igreja. E aí vem outra religião e diz, mas você não vai passar totalmente para a anulação dessa morte. Você vai ter uma vida diferente quando você passa para o plano espiritual e tudo mais. Cada religião, à sua maneira, acaba lidando com uma forma de lidar com esse desespero. E aqui eu não estou entrando no mérito de se religião A ou B é melhor do que outra, não nesse sentido. Só tentando identificar para nós um certo padrão, que toda forma religiosa tenta lidar com essa angústia humana de o que eu faço com a morte. Fala, Rodrigo. Só fazer um comentário aqui, que eu fiz assim, antes da gravação. O que torna a nossa espécie diferenciada dos outros primatas é a nossa capacidade da religiosidade. E essa explicação que você deu da criação dessa religiosidade diante do não ser, ou seja, diante da morte, se você parar para pensar que ao longo de 400 mil anos a nossa espécie foi evoluindo e estava no meio de diversos tipos de florestas, cerrados, seja lá o que for, que estava diante de perigo, como grandes predadores, estava diante da morte iminente. Então, a criação da religiosidade e a criação da arte e da cultura é que nos faz diferente dos demais primatas, além da linguagem, como você comentou, porque nos possibilita ensinar isso. E eu não estou nem falando da religião tentando controlar. Eu estou falando da religiosidade inerente na cultura do ser humano diante do ser e do não ser. E aí, se você para pensar nesse momento de ruptura, que foi o século XIX, a Primeira Guerra Mundial, se você pega o século XIX, que foi, alguns historiadores dizem que foi o maior do século, depois ele começa na Revolução Francesa e vai terminar na Primeira Guerra Mundial. Toda uma cultura criada ali vai ser interrompida diante daquela quantidade de gente que morreu e diante daquela barbaridade que foi. Aí, só um exemplo aqui que me veio na cabeça, os vestidos, as roupas das mulheres. No século XIX, aqueles vestidos cheios de tecido. As indústrias quase foram à falência, porque depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres estavam com roupas mais simples, com um pano só ali. Era esse comentário que eu ia fazer. Sim. E quando a gente para pensar nessa importância da linguagem, né, como a liga de tudo isso, né, que nos faz diferentes desses animais, a linguagem perpassa todo esse terreno, né? É através da linguagem que a gente se constrói, nós existimos pela linguagem, né? Pode falar, Tiago. Quando você comentou a questão do desespero, da angústia, imediatamente eu lembrei do Kierkegaard. E queria que você comentasse um pouquinho a relação desses dois filósofos e aproveitar para lançar uma frase do Kierkegaard que eu gosto muito, que é assim: aquele que aprendeu a se angustiar, aprendeu o que há de mais elevado. Sim. E eles têm uma ligação próxima, né? O Tillich leu muito o Kierkegaard. Ele, em alguns momentos, quando ele está falando desses conceitos de angústia, a gente lembra de algumas coisas do Kierkegaard, aquela ideia do homem ser uma síntese de finitude e infinitude, né? Que o Kierkegaard traz quando ele fala do desespero humano e aquela coisa toda. Então, essa ideia, o homem é uma síntese de finitude e infinitude. A finitude física, que um dia vai acontecer, mas ele tem essa infinitude já concebida, né? Ele consegue conceber essa infinitude. E quando a gente se depara com essa noção de angústia, é justamente essa certeza da finitude que produz o sentimento de angústia na visão do Tillich, né? Então, eles têm uma ligação muito próxima, um leu o outro, né? Na verdade, eles não estão próximos no contexto histórico, mas o Tillich era leitor do Kierkegaard. E a gente vê um ser imortal, sabe? Um ser imortal que sabe que vai morrer. A certeza da morte como uma característica inerente dessa humanidade. Isso faz com que a gente tenha um monte de desespero à nossa frente. E aí a temática do desespero
tem um lance interessante também, porque nas gerações anteriores o mundo estava muito resolvido, né? Nas gerações anteriores, esse período que a gente está se referindo, né? O mundo estava bem resolvido, está tudo certo, eu faço aqui meu negocinho, a igreja vai me garantir o céu. Isso nós estamos pensando também dentro da cultura europeia, né? O contexto da galera da Ásia já está em outro parâmetro de análise. A gente está aqui lidando com essa Europa cristã, né? Com essa Europa cristã que nos forneceu a tradição que vivemos também. Então, nesse contexto ali, a coisa está indo nesse choque. E se tudo agora passa a ser questionado, e eu não tenho mais certeza de nada, automaticamente começou a acontecer esse movimento de desesperança na arte, no meio intelectual e tudo mais. Ao mesmo tempo que a expectativa que se tinha lá ali com Freud, muitos do século XIX, de que a religião é uma coisa que está com os dias contados, essa expectativa acabou não se cumprindo, né? Porque nós tivemos uma reação muito forte de desespero numa camada da sociedade, e nós temos uma relação muito afetiva ainda com o meio religioso. Essa previsão, os intelectuais dessa época não conseguiram acertar, né? Eles acreditavam que esse mundo técnico e bem estruturado, que começa ali a se desenhar com o iluminismo, essa ideia da razão vai nos salvar, a razão vai nos levar a um patamar de existência melhor, isso acaba não se confirmando, né? Isso acaba não sendo de fato confirmado. E as guerras são um dos fatores que levaram muitos desses intelectuais a constatar isso. Dizer, ó, se a grande ascensão da razão e da tecnologia vai nos levar para um lugar melhor, que lugar é esse após a Segunda Guerra Mundial, diante da barbárie toda que foi, por exemplo, o que o nazismo fez na Alemanha? Então, todo mundo baixa a bola e aí começam a surgir até as teorias filosóficas mais críticas, como o Paulo tinha mencionado anteriormente, né? O Adorno, inclusive, foi orientado por Tillich, né, na sua tese. E aí tem essa relação crítica com o mundo, de velho, esse mundo aí não é assim como todo mundo pensava, não é mais cor-de-rosa, não. Essa esperança que se colocou na razão e na tecnologia como grandes salvadoras da humanidade, vamos emancipar, isso não se cumpriu. E aí começam a se desenhar as visões pessimistas sobre esse mundo, de que, olha, é de mal a pior, isso aí não vai se resolver, não. Nós criamos um monstro, esse monstro está nos devorando. Fala, Paulo. É só um comentário em cima disso que você trouxe agora, do desespero e esse colapso da sociedade em tantos níveis, né? Uma forma que talvez possa acontecer é que você desesperado, você não sabe o que fazer. Esse pensamento mais racional, ele destruiu o mundo, mas ainda ficou um escombro da religião. Então, talvez muita gente acabe migrando para a religião, não porque ela queria voltar ao passado do antigo, mas como uma forma de encontrar uma escapatória para essa finitude em si, né? Sim, isso lembra muito a nossa relação com alguns temas religiosos. Você já percebeu que a forma como se lida com a religião hoje, ela é um pouco até esquizofrênica em alguns aspectos, é meio tensa, porque a gente tem pessoas que estão ali num determinado momento de suas vidas, no domingo, tomando a existência literal de narrativas bíblicas, e ao mesmo tempo essa pessoa na segunda-feira vai para o seu trabalho, vai para a sua aula, e ela é bombardeada com uma visão diferente, seja na biologia, seja na filosofia, seja em todas as outras ciências, na escola, no trabalho, na vida, na arte, na cultura pop, também é um ponto interessante. Quando a gente vê, por exemplo, o plano de fundo de um filme da Marvel, o que é o grande tchan do plano de fundo do filme da Marvel? Não é Deus que está ali regendo aquela sociedade, é a tecnologia que vai nos salvar, Tony Stark maravilhoso, todos os protagonistas são cientistas, sabedores da física e de não sei das quantas, grandes, tudo é de tecnologia avançada, quanto mais avançada a tecnologia, melhor. Nós vivemos num mundo que, nessas produções culturais, se exalta essa forma ainda ali ufanista da grande tecnologia que vai nos levar para o paraíso na Terra. E, de outro lado, anula completamente a existência de um Deus. Eles não falam isso abertamente em roteiro nenhum, mas em várias manifestações de arte nós temos subentendida a inexistência de um Deus naquele mundo técnico ali. E nós lidamos muito bem com isso. O conservador vai lá, assiste o seu filme no cinema, não se toca disso, mas ele liga a chavinha. Quando eu estou vivendo aqui essa cultura pop que está jogando na minha cara a inexistência desse Deus que eu acredito, eu desligo a chave, finjo de moco, vou para a igreja, eu ligo agora o outro plano. Então a gente lida de uma maneira muito mais adaptável com essa insegurança. E aquela galera do século XIX e XX estava... né? Adaptável em termos, porque a gente é influenciado, né? A gente tem tanta influência que provavelmente, obviamente não é uma tese construída, um dos fatos dos fãs de Star Wars não gostarem do midi-chlorian é porque você torna científico algo que era religioso, que era a ideia da força em si, né? Sim, você vê só. E aí a arte vai se transformando
num amuleto, né? Eu colo na arte porque ali eu ainda tenho um pouquinho dessa sensação que a religião tinha. Eu colo nas religiões com uma sede ao pote dessa sensação que se tinha dessa segurança de mundo, né? Então, ali existe ainda um ponto de apoio para essa mente humana, né? E eu até errei no termo, talvez a gente pensar em adaptado não seria a melhor palavra, né? Nós estamos acostumados a ver a coisa, mas nós continuamos numa espécie de crise ainda, de sentido. É a normose. Fala, Bárbara. Eu diria, eu vou fazer uma brincadeira, que talvez bagunce ou talvez acrescente, vamos ver. Mas eu fiquei pensando o tempo inteiro no patos, como se... eu não sei, né? Eu não sei se é porque eu gosto muito de Aristóteles, mas eu sempre tenho a impressão de que a gente gira e cai lá nesse mesmo lugar do patos o tempo todo. E aí eu pensaria em apatia e empatia, né? Então, talvez estejamos apáticos diante desse shift, né? Tecnicista religioso. Então, há uma apatia, porque simplesmente parece que a gente não sabe para onde ir ou no que acreditar. Então, diante dessa total perda de rumo, há uma apatia, né? Que seria uma ausência de patos, mas o patos não necessariamente é bom. E aí a gente entra na empatia, entender o patos do outro. E teoricamente, o espiritual entraria nisso. Então, tipo, uma pessoa altamente espiritualizada, um iniciado, um adepto, ele seria uma pessoa profundamente empática. E aí eu fico pensando no artista também como essa figura do empata. O artista como aquele que compreende tanto o patos, o seu próprio patos e o patos do mundo ao seu redor, né? E aí eu volto até para Nietzsche também, no Nascimento da Tragédia e a necessidade trágica da arte. Então, sempre girando assim nesse tema. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. Eu só vou jogar isso aí para você mesmo. E muito legal isso que você falou dessa relação apatia e empatia. Essa relação que nós temos de uma certa dificuldade com a empatia em termos coletivos lembra um pouco daquele cenário também que começa a ser construído naquele período histórico que a gente vem martelando aqui. Porque até os artistas românticos meio que desconfiavam desse modo técnico de ver o mundo, né? O romantismo surge como essa movimentação artística que tentava combater, responder a essa iniciativa tecnicista da existência, né? Então, o romântico queria se voltar para as coisas naturais, para a natureza, para esse retorno a uma busca por origem, onde é que a gente está nesse cosmos aqui, o que é que a gente faz com isso. Então, o romântico já desconfiava que esse caminho iria nos levar à desumanização do ser. Então, todo esse percurso que nós vamos passando, a gente se transforma numa manufatura, tanto quanto as manufaturas ficam populares nas fábricas, nas indústrias, do mesmo modo que esse modo de vida se constrói a partir desse trabalhar mais técnico, a gente passa a olhar as próprias relações humanas de uma maneira mais técnica também, entre aspas. Apática, né? E aí essa Apática, ausência como de coisas. patos tira o tempero da vida também, né? Porque um pouco de patos, ou talvez até bastante de patos, é um pouco necessário, assim, para... Isso coloca o tempero desse desespero, né? Esse desespero se manifesta também porque, além de tudo, tiraram as certezas existenciais desse ser humano e ainda tiraram a possibilidade de suas próprias relações serem mais bem construídas, né? As relações se transformaram descartáveis como os copos que ele usa para beber água. Então, ele se vê agora diante de sensações de mundo completamente conflitantes para ele. Tirou a área existencial e tirou o prazer que ele tinha das seguranças emocionais, dos vínculos que ele tinha de maneiras mais efetivas. Então, é como se eu tivesse tirado da criança o brinquedo e tudo que ela tinha. Eu tiro o brinquedo, tiro o teto dessa criança, tiro o chão e jogo essa criança no mundo. Existencial, ela é muito patológica mesmo, né? Então, o próprio Nietzsche, em todo o seu desespero, fica louco no final, enfim. Então, tipo, a necessidade trágica no extremo também, e aí é muito engraçado, porque quando a gente pensa nessa filosofia existencialista extrema e nesse vazio de divino, a gente normalmente não vai pensar em patos, mas é extremamente patológico também. Porque você está saindo de um extremo para o outro do patos, mas você continua no espectro de um pensamento que é patológico, né? Isso que você me falou ainda me lembrou de um conceito do Tillich. Ele tem a ideia de vazio sagrado. Esse vazio sagrado seria o vazio que ele identifica nas manifestações artísticas do século XX, culturais em geral, que é uma espécie de... Ele é sagrado porque ele denota ali a inexistência do sagrado. Eu tirei Deus da jogada, mas o buraco ficou, entende?
Eu tirei a segurança existencial que a crença inabalável num Deus existia, me dava. Eu tirei isso, mas o homem continuou com aquele buraco ali. Não estou falando daquele buraco que os cristãos gostam de se referir nas pregações, né? Ah, aquele buraco. Não. Nas manifestações culturais ali, esse vazio sagrado se manifesta pelas demonstrações de e agora? Pelas demonstrações de dúvida. Por exemplo, eu usei a obra de Pessoa como exemplos desse vazio sagrado, tanto a liberdade com que ele tinha. Repara só, que ele decide, num dos heterônimos dele, retratar um homem clássico. E aí ele escreve como escreveria talvez um escritor ali, Árcade, ou aqueles escritores que estão recorrendo à cultura grega. Mas dentro da escrita dele, ele não faz como um Árcade fazia, como um Árcade escreveria em relação aos deuses. Ele escreve de uma maneira até cínica em relação a esses deuses. Como se eu estivesse escrevendo aqui um poema dizendo que o Homem de Ferro e o Thor da Marvel existissem. Sei, todo mundo sabe que não, sabe? Tipo assim, como se fosse uma coisa naturalizada. Então ele escreve com esse cinismo implícito e deixa isso nos versos, assim, as pistas. Ele tem uma relação complicada com a própria identidade. E aí a gente começa a perceber essa ideia de noção de sentido fundador, né, da nossa existência. Se esse sentido agora está questionável e quebrado, o próprio ideal de identidade do ser humano também fica abalado, né? Então, o Pessoa expressa isso na poesia, na maneira como ele dissolve toda a personalidade. E ainda ele tinha o sensacionismo, que é a espécie de teorização do fazer poético dele, que tem os escritos que ele escreve para si mesmo, ali numa espécie de diário, e ele fala que o princípio do sensacionismo é a anulação da personalidade. Todo mundo tem que ser muitos, não tem essa de personalidade fixa. Então, a pessoa já está viajando naquela, tipo, olha, tirei Deus da jogada, eu tirei os deuses, eu tirei o sobrenatural, o que interessa é o que está aqui, e o que interessa também é que o que está aqui, eu não estou aqui. O eu é uma ilusão. Se esse eu é uma ilusão, ele já começa a beber naquelas ideias meio freudianas também, dá uma nova interpretação para aquilo, ele pensa, se isso aqui tudo não existe, nem eu mesmo posso dizer que eu existo, por que eu tenho que ficar pegado com uma personalidade só? Se eu posso ser todos. E aí ele coloca isso na arte. A arte deve ser uma coisa que o artista faz para interpretar o ser humano em geral, não apenas ele mesmo. Deve ser impessoal para ser pessoal para todos. E aí a gente vê isso se manifestando, né? Como esse desespero passa para a concepção de um artista. É uma boa ilustração para a gente perceber como uma obra que não tem ligação religiosa consegue expressar esse desespero existencial, todas essas questões que a gente vem falando, e aquilo passa numa obra de arte. E a gente muitas vezes não percebe, não está analisando aquilo, né? Mas, como o Tillich já dizia, a obra de arte revela essa relação com o espiritual do ser humano no seu tempo. Fala, Paulo. Agora, a pergunta não é minha, não. É em cima de um comentário que o Rodrigo fez, e mais uma pessoa que comentou também. Eu vou juntar as duas coisas e ver se saiu. O Rodrigo comenta a questão do apego que a gente acabou levando muito para a racionalidade, que ela vai buscar uma questão muito formal, principalmente no ponto de vista da ciência, na tecnologia em si. É óbvio que, como a gente está tratando muito de forma, a gente se perde muito na nossa essência. A gente intelectualiza demais, mas a gente perde um pouco da ideia dos sentimentos, de outras parcelas da nossa personalidade. E aí o Coco Diamond perguntou, complementando isso, não seria uma prática da magia, uma espécie de uma sistematização da espiritualidade, e aí em cima do comentário do Rodrigo, como também uma válvula de escape para algumas pessoas, mas não para todas, desse vazio formal que a realidade racional ao extremo se mostra para a gente? Cara, eu acredito que sim. A gente tem muitas manifestações mágicas, um papel que para algumas pessoas é um papel que, como a gente vinha falando, né, uma espécie de amuleto. Ele se apegou àquilo ali da mesma forma que ele se apegaria a uma doutrina religiosa qualquer. Dependendo da formação da pessoa, a gente pode identificar. Isso não é um demérito, não, né? Porque a gente está lidando com uma coisa, é como se eu estivesse falando aqui de um calo que todo mundo tem no pé. Cada um faz o remedinho da vovó que acha válido, né? Mas todo mundo está passando pelo mesmo problema, né? Então não é uma tentativa de hierarquizar a coisa. Todos nós somos humanos e temos nossas mesmas questões, além das questões que são próprias de cada um, né, do seu contexto individuais. E cada um de nós acaba lidando com esse tipo de coisa de uma maneira diferente. E muitas vezes a religião, seja numa instituição mais dogmática, seja numa instituição mágica, acaba ocupando esse espaço de um certo tripé, de uma certa muleta para algumas coisas. O que eu acho produtivo é que dentro de um trabalho mágico, a gente tem a possibilidade de tirar esse tripé, porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser apontado
na nossa cara. A gente vai ter uma possibilidade de lidar com isso de uma maneira mais madura com o tempo, né? Porque você pode estar em qualquer ordem que for, em algum momento você vai ser apontado para isso dentro de você e você vai ter que lidar com essas questões de maneira mais madura, né? Aqui também não hierarquizando esse amadurecimento. Quem quiser amadurecer, não amadurece, não tem problema nenhum com isso. A vida não tem um sentido a ser seguido. Aí eu aqui nietzscheanizando a coisa, né? Mas uma das coisas também que me lembraram com todo esse contexto foi um dos conceitos que eu estava até pensando aqui no panorama conceitual. Acho que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem também, que é um quadrinho aqui que tem alguns conceitos do Tillich. Coloquei aqui para a gente navegar. Principalmente quando a gente tem essa ideia de ambiguidade aqui, ó. Essa ideia de ambiguidade. Pensa que para Tillich, ele vê a vida como algo que é ambíguo. E a ambiguidade da vida também está revelada naquilo que a gente já vê mencionando, né? A gente está vivo e a gente não está. No momento a gente está, no momento a gente não está. A própria vida não é algo definitivo. Ela está sujeita a essas intempéries, que a intempérie maior de todas é a própria morte. Ou seja, a vida é ambígua. E aí vem a sacada dele. A religião é igualmente ambígua. Então, a religião não é aquela coisinha que é sempre boazinha para Tillich. A religião, assim como nós humanos, assim como a própria vida, é ambígua. Então, ela pode nos levar para ciladas. O nazismo foi uma cilada religiosa para ele. Embora não seja uma instituição religiosa ali por trás, o nazismo ele bebe em elementos que nós, como ocultistas, já vemos coisas assim, já sabemos disso há muito tempo, né? Tem elementos religiosos envolvidos ali, elementos ocultistas, elementos de coisa que o cara tirou da cabeça dele, vozes da cabeça, e algumas coisas que são apropriações de outras culturas, né? Mas, tipo, independente dessa coisa que é mais fácil de ver, olha, tem elemento religioso ali porque veio disso, tem o elemento religioso na sua manifestação, né? O uso dos símbolos, o uso de como aqueles discursos eram construídos, de como aquilo tudo se manifestava para exercer um certo controle sobre a vida das pessoas. Então, a religião tem suas manifestações ambíguas. Ele até faz também aquele... Aí entra num monte de conceito dele, do que é demônico, que não demônico no sentido de acesso de referência a diabo, mas de ser uma manifestação que não vai te levar para um bom resultado, né? Que não vai ser tão positiva socialmente. E aí essa religião, como uma coisa ambígua, é aquilo que nós usamos como resposta para a ambiguidade da vida. Um pouco do que nós mencionamos anteriormente também. Através da religião, nós tentamos resolver a questão da ambiguidade da vida. A ambiguidade que vem causada pela morte, né? Então, a gente busca o quê? Esse conceito aqui de autotranscendência da vida. Uma forma de autotranscendência dessa ambiguidade. Isso é o que acaba sendo um elemento comum em toda forma religiosa. Ela sempre te leva a uma forma de transcender a sua própria existência a partir de uma ideia que te ajude a sobreviver à certeza da morte, né? Que te ajude a, digamos, construir uma perspectiva. E aí, pegando o gancho também do que foi dito pelo Rodrigo anteriormente, né? É a linguagem que serve como matéria-prima disso, porque como é que a gente constrói essas coisas? Pela linguagem. Especificamente como toda religião começa com uma narrativa mítica e, principalmente depois das grandes religiões, né, os grandes monoteísmos adotam mais firmemente a narrativa escrita como uma base. Temos também livros sagrados em outras religiões, mas tipo a importância que se dá no monoteísmo, nos monoteísmos é grande, né? A Torá para os judeus, a Bíblia para o cristão e o Alcorão ali para o muçulmano tem um peso absurdo. Ou seja, a linguagem está permeando a nossa forma de construir essa ligação. É a linguagem que faz a gente lidar com isso, né? Construir isso, tornar isso palpável para a gente. A gente se organiza em torno dessa linguagem. E aqui outros símbolos, aqui outros conceitos aqui que a gente pode navegar. A gente comentou aqui, ó, a forma da religião, né? A cultura como a forma da religião, a linguagem como essa instância realizadora de sentido, que faz essa intermediação. E aí outra coisa que também foi falada por vocês, aquela relação que nós temos, essa coisa de tentarmos racionalizar tudo. Até nesse momento aqui, nós estamos racionalizando conceitos, lidando aqui dentro dos limites que a racionalidade nos permite organizar em fala. Mas ele já prevê isso aqui. Por que a gente entende esse Deus como um símbolo? Porque esse Deus aqui, que simboliza uma instância que eu não tenho capacidade de compreender racionalmente, eu só posso acessar esse tipo de coisa se eu estiver usando uma linguagem simbólica. Por mais que eu passe 2, 3 horas aqui falando sobre Deus, eu não vou chegar a muita coisa, eu não vou chegar a um lugar muito distante.
toda vez que nós nos referimos a essa dimensão da realidade, que é uma dimensão inacessível da realidade, eu preciso de uma linguagem simbólica para isso, eu preciso de um mito, eu preciso de uma árvore da vida, eu preciso de uma narrativa, eu preciso de algo que não tenha esse caminho direto da racionalidade, mas que consiga expressar isso que a minha racionalidade não consegue abarcar. E aí a linguagem do mito, da poesia, é muito útil para a gente nesse sentido. Isso nos lembra também de mais uma dificuldade da nossa geração, né? Porque nós meio que exilamos o mito da sua importância real e colocamos sobre a palavra mito uma série de projeções que muitas vezes não são condizentes com o que ele realmente significa. A gente colocou o sinônimo de mentira quase no mesmo pé de igualdade de mito, mas mito, na verdade, não quer dizer mentira. Mito é mito, mito é uma narrativa que te dá sentido de mundo. Então, não necessariamente é uma mentira. Por isso que, às vezes, a pessoa até se ofende quando a gente menciona a religião da pessoa como uma referência mitológica. Não estamos diminuindo a religião da pessoa, pelo contrário, estamos colocando ela dentro desse rol de narrativas que constroem sentidos de mundo. Então, através da linguagem simbólica. E aí o tchan da linguagem simbólica. Quando o fiel esquece que existe uma intermediação simbólica ali para o seu Deus, para a sua vinculação, ele acaba esbarrando nos fundamentalismos, né? Porque ele está procurando uma coisa objetiva. Eu quero preto no branco. Ó. A segurança que eu perdi, Deus morreu, mas eu quero preto no branco de volta. E aqui esse Deus está morto do Nietzsche também não está atacando a figura do Deus em si. É outra coisa que também é bom a gente deixar claro. É até um dos erros também de quando as pessoas leem Nietzsche, né? Acha que Nietzsche estava ali levantando a bandeirinha do ateu que está dizendo que Deus não existe. Perceba que desde o início a gente estava aqui descrevendo o que Nietzsche está lendo a sua sociedade europeia cristã do seu tempo e identificando nela que, ó, esse paradigma aí que vocês estão dizendo aí já não é mais o mesmo, esse paradigma aí mudou. Esse Deus que vocês construíram aí já não é mais o Deus que está se apresentando na prática aqui. Ele está apontando para essa mudança de paradigma, não para a existência ou não de um ser superior, porque aí isso iria contra a própria filosofia dele, que não está nem aí para o que for metafísico. Ele está, olha, vamos olhar para o que é real aqui, vamos olhar para o que está ao nosso alcance. O que eu não tenho como explicar, não cabe a mim discutir. Então, não cabe a ele discutir se existe ou não um Deus de fato, independente do nome Deus cristão. Se existe uma força no universo. Não era isso que ele tinha em mente. Ele estava dizendo que, olha, esse paradigma de Deus, de sentido, de fundamento, de verdade, de bem, e aí toda aquela crítica que ele faz também àquela filosofia grega socrática e tudo mais, né? Tudo isso aí, na verdade, está ruindo. E nós vemos essa ruína todos os dias. A verdade não é mais a mesma verdade que tínhamos antes. A verdade é uma coisa hoje em dia fluida, já se fala em pós-verdade por aí afora e tudo mais, né? Mas, tipo, nós não temos mais uma base física, uma base, não física, mas uma base palpável para estabelecer esses valores. Nós não temos valores absolutos. Todos os valores agora são transitórios e a modernidade nos fez cada vez mais acostumar com isso, né? Com essa ideia de que, olha, o novo é que é interessante. Troca, traduz, muda. E aí, pegando esse gancho, só para concluir o pensamento antes de passar para o Tiago, vocês já perceberam que tinha um autor ocultista que a gente lê para caramba, que também estava se deparando com a mesma coisa do Nietzsche e dando uma leitura parecida, só que com as suas palavras sobre o assunto? O próprio Eliphas Levi, quando ele começa a apontar para o protestantismo como o anticristo para ele, o que era esse anticristo para o Eliphas Levi, senão a ruína que começa com o primeiro questionamento? A partir do momento que Lutero chega e diz para o Papa a autoridade infalível na terra desse Deus, que esse camarada está errado, essa instituição está errada, porque isso não se faz, olha aqui a Bíblia que eu mesmo traduzi, esse negócio aqui não está dizendo assim, ele joga a possibilidade do questionamento sobre a autoridade inquestionável que existia naquele momento. Isso vai, né, é um bloquinho, uma pecinha de dominó que vai derrubando outros e vai levando ao questionamento total desses princípios absolutos, que vai levando mais para frente, né, a essa morte de Deus. Por isso que o Eliphas talvez falasse isso com tanta verve, com tanta raiva, entre aspas, né? Não sei se ele estava com raiva mesmo, mas parece que ele está muito apaixonado pelo tema quando ele diz, olha, isso aí foi o início do bagulho, isso aí é o anticristo, porque é o anticristo, é contra essa ideia de autoridade, é contra ele dissolve esse princípio de autoridade. Isso, consequentemente, ia levar ao que Nietzsche mais à frente, alguns anos à frente, colocou lá no seu livro. Os dois viram a mesma sociedade europeia sem esse paradigma vigente aí funcionando. Um estava apaixonado pela sua visão ali e retrata como o anticristo começa ali. E o outro, olha, esse Deus está morto. Fala, Tiago. Alguma coisa no arcabouço teórico do Tillich ou do que veio depois
consegue explicar melhor a ascensão do fundamentalismo que a gente teve no final do século XX, começo do século XXI? Cara, o Tillich tem umas leituras interessantes sobre essa questão da sociedade. Lembra que teve até um trecho aqui que eu li logo naquele início lá, quando eu falei da Primeira Guerra, quando ele fala na heteronomia, né? Ele tem uns conceitos para representar esse tipo de sociedade. Sem usar os termos assim para simplificar, ele tem aquela sociedade mais autônoma, em que basicamente um pouco do que nós vivemos, né, hoje, no sentido de ter uma sociedade em que não se carece de nada metafísico, divino, superior para regê-la. Tudo que ela faz está ali de uma maneira centrada no homem. Ele não quer saber de outra explicação. E temos aquelas sociedades heterônomas, que basicamente nós tivemos esse período, naqueles períodos em que Deus era o centro do universo, Idade Média e tudo mais, onde o divino religioso de uma instituição ou uma ordem dada é o regente dessa sociedade. E aí tem um grande problema, porque esse fantasma das sociedades heterônomas continua, né, entre nós. Nós estamos basicamente... O Brasil vive basicamente à beira de uma heteronomia, né, em que as instituições de Estado estão se pautando por convicções pessoais vinculadas a uma determinada instituição religiosa. E isso nos leva... Repara só um dos perigos também. Alguns filósofos desse século XX têm uma coisa... Acho que é o Vattimo que joga. O Vattimo é um filósofo italiano, que ele é bem nietzschiano, e ele discute muito o papel da religião também no nosso mundo, e ele do século XX está vivo ainda. E ele entende esse marco nietzschiano aí como o início da pós-modernidade. Olha, quebrou o paradigma, ali começa a pós-modernidade. E essa pós-modernidade tem a ruína desse ideal de verdade absoluta. Só que o Vattimo olha para esse negócio e diz, cara, isso foi positivo, porque enquanto existia uma verdade absoluta, a democracia está ameaçada. Verdade absoluta é ótimo para governo de rei, né? Para governo de nobre ali, a autoridade suprema que Deus deu na terra, e aqui agora eu mando e vocês obedecem sem questionamento. Para esse tipo de governo, para esse tipo de forma social, é muito útil você ter ainda esse princípio de autoridade bem estabelecido, o princípio de autoridade que Levi estava reclamando lá, que acabou. Porque se eu acredito numa autoridade infindável de um Deus que respaldou um ser humaninho aqui como sua fonte, né, de representadora, eu começo a ter uma justificativa para que esses caras exerçam seus poderes de maneira absoluta. Tanto é que os poderes políticos pegavam carona. Peraí, eu gostei desse lance aí. Me abençoa e diz que eu sou agora a autoridade política. O papo ia lá, você é o rei, ungido por Deus. Ou seja, a política se servia da religião como uma forma legitimadora do seu poder. Porque isso aconteceu naturalmente. Não chega uma cabecinha que diz, eu vou fazer isso agora. Mas nós socialmente vamos nos organizando e acaba que culmina nisso, né? A religião acabou, quando ela dava a possibilidade dessa verdade absoluta existir, ela acabou transferindo esse poder para essas outras instituições. Um belo dia, ela sofreu esse belo golpe de, olha, agora você não é mais a fonte de autoridade. O que é que acontece desde que o anticristo de Eliphas Levi entrou em cena? Todo mundo que não está gostando de uma parada quer resolver com as próprias mãos. Se eu não estou gostando desse cara que está governando, eu vou tirar esse camarada. Entrei numa parada, não gostei disso aí, vou fazer a minha igreja própria. Vai ser a igreja ivaniana do meirianismo. Tipo, eu me sinto à vontade para, não respeitando, não tendo crença alguma numa autoridade inabalável, eu vou construir as minhas bases e vou fazer o meu também, porque eu não preciso mais de uma legitimação dessa autoridade. Isso acaba circulando. Fala, Paulo. E esse comentário que você trouxe dessa dissolução, dessa verdade absoluta, pegando o historiador marxista que o Rodrigo comentou mais cedo, né, o Eric Hobsbawm, ele comenta lá no final da Era dos Extremos justamente uma crítica a essa fragmentação. Porque quando você começa a fragmentar demais em verdades relativas também, ele mostra que o próprio tecido social ele começa a se dissipar. Porque você vai começar a ter microminorias e até chegar a um determinado ponto onde cada um é senhor do seu feudo e a sociedade colapsa completamente também. E aí uma das grandes questões, né? Os filósofos contemporâneos muito se dedicam a resolver esse BO aí, né? Esse problema do que a gente faz... O grande dilema do século XXI é esse. Pois é. Se a gente não tem uma verdade absoluta para apoiar, a gente tem que procurar alguma coisa que sirva como um consenso social para que todo mundo respeite. Aí temos...
eu estou até esbarrando de vez em quando no Habermas, mas ainda não me apropriei totalmente, mas eu percebo nele uma tentativa de resolver esse problema, né? Peraí, vamos salvar a modernidade, tem jeito. Não tem absolutismo aqui mais, mas a gente pode dar um jeitinho, se, e aí a tentativa de resolver esse problema. Eu, particularmente, gosto daqueles que olham e estão dizendo que esse circo vai pegar fogo e continuar pegando fogo. Porque eu não gosto de muito otimismo filosófico nesse momento. Mas você não acha que tem um apego, não, Ivan? Porque a gente vê o tempo todo o pós, o decolonialismo, a pós-verdade, o pós-moderno, o pós-pós-moderno. Não há aí um apego, pensando nessa linguagem enquanto materialização, né, da existência do divino e de tudo, esse apego à nomenclatura antiga. Então, ao invés de eu criar um nome novo, eu digo que eu sou o pós esse nome antigo, essa história antiga, né? Então, esse apego não está bem resolvido ainda. Então, o século XX foi esse século de rompimento de tudo, né? De religião, de arte, de cultura, de sexualidade, de política, econômica, né? Até, enfim, vários países independentes, várias nações formadas, etc. Mas aí agora a gente está no pós, e esse pós que não se resolve, que não cria mais. Então, até quando a gente para pensar na cultura, né? A cultura da reprodutibilidade, né? Eu já trago Benjamin também. Então, a cultura da reprodutibilidade, e aí a gente só reproduz, junta, faz remix, pega a música de 50 anos atrás, porque a gente não cria mais. E esse não criar não permite soluções, que é um ranço, né? Que precisa ser, talvez, eliminado, superado, não sei. Sim, e é uma grande questão, né? O beco sem saída que a modernidade nos levou. O Vatimo, que é um dos defensores dessa perspectiva que pensa um conceito de pós-modernidade, eu falo isso porque nós temos várias perspectivas, né? Tem a galera da modernidade líquida, tem a galera da modernidade não acabou, tem a galera do pós-modernidade, tem diversas perspectivas que estão sendo construídas nesse momento e em debate nesse momento. Mas o Vatimo, quando ele defende a sua pós-modernidade, ele fala algo que vai ao encontro do que você falou. Porque, eu só consigo... Como é que eu vou romper com a modernidade, se eu estiver ainda valorizando algo que é um dos critérios dessa modernidade? Ou seja, não é com a modernidade que surge para nós a valorização do novo, volta, vem, tudo que é novo, e a gente vê isso até hoje em todos os cantos da vida, né? Um celular que tem que ser mais novo, tudo que é o mais novo é mais legal. E a gente vai sempre nesse processo de renovação o tempo inteiro, de abandono do que não é. Já que a gente perdeu esse fundamento, a gente não quer mais fundamento nenhum. Agora vamos pegar o mais novo, é o que está valendo. E aí ele fala, eu não conseguiria sair da modernidade, né? Eu não consigo pensar um rompimento com a modernidade, se eu penso nos mesmos critérios em que a modernidade se estabelece. Por isso que ele pensa em pós-modernidade, porque se ele inventasse uma coisa nova, ele cairia no risco, eu continuo com o pensamento moderno, estou criando uma coisa nova, um termo novo para descrever isso. E aí ele pensa, a pós-modernidade é uma quebra de paradigma que pode ser explicada assim, dessa forma, né, com essa quebra de paradigma nietzschiano, mas é um período também que exacerbou mais ainda as características da própria modernidade, né? Então, eu ainda não consigo me livrar do termo modernidade, porque eu tenho a exacerbação dessa ânsia pelo novo, pelo o que vem, não pelo que tem, sabe? Eu preciso renovar o tempo inteiro. Nós continuamos nessa perspectiva, só que nós estamos numa perspectiva exacerbada desses termos, né? Porque agora nós perdemos o fundamento, claro, nós perdemos o Deus, inclusive, que nos garantia. Uma renovação falsa, que muitas vezes é apenas uma capa. E não vou nem falar de estética, porque a estética pode ser muito profunda, mas é só uma capa e a essência em si não mudou em absolutamente nada. Então, até essa busca do novo não é substancial, é só mesmo Aí eu volto para a apatia, né? É só essa apatia. Então, eu busco algo com a roupagem nova para que eu não caia naquele vazio do tédio que vai me obrigar a sair dessa apatia. Exatamente. E que é o lugar que eu acredito que, inclusive, a religião, a espiritualidade deveria ocupar nesse sentido, de tirar a gente da apatia e nos obrigar, né, a lidar com essas questões. E talvez o contemporâneo tenha tanto medo da experiência religiosa por isso. Mas a gente vai acabar encontrando
A gente vai acabar encontrando também, por exemplo, o Foucault, que vai falar que os novos sistemas vão utilizar das instituições antigas, mas com a roupagem do novo sistema, que no final das contas é o sistema antigo mascarado de sistema novo, né? Sim. É muito, 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 muito interessante. E essa seara toda me faz lembrar também o papel do ocultismo, né? A gente mencionou ali, a gente sempre menciona muito o que aconteceu ali no ocultismo do século XIX, com todo aquele boom que teve. Mas vocês já perceberam que nós temos um grande acontecimento ocultista também, que bebe nessa fonte toda que a gente está mencionando? Porque o que é que Telemann, magia do caos e todas essas tendências do século XX trouxeram? A expressão do tiramos esse absoluto de jogada. Ou seja, na Telemann eu me volto para o ser humano, né? E no Magia do Caos eu estou lidando com a ideia de que nada existe, nada é verdadeiro, tudo é permitido, eu crio, eu construo. É uma relação sintomática com todo esse contexto filosófico, é uma perspectiva expressada ali de uma humanidade que está vivendo no mundo pós-morte de Deus. Eu brinco que são os ocultismos pós-morte de Deus. E expressam esse momento. É o nosso momento humano, assim, nosso momento psicológico expresso dentro do ocultismo. Na arte tem as suas manifestações, mas no ocultismo eu vejo o século XX ali como o ocultismo pós-morte de Deus, onde esse fundamento foi deixado de lado e esse fundamento acaba ganhando outras expressões, outras formas de se lidar. E um dos principais fatores, as principais características é a ausência de um dogmatismo mais forte, né? Não existe um dogmatismo tão forte como aquelas tendências ocultistas mais tradicionais e tudo mais. Eu sabia que vocês iam curtir. Fala, Thiago. Só quero fazer um comentário, né? Nem tanto uma pergunta, mas é o seguinte, é que nem falam que, não sei se foi o Nietzsche que falou que o último cristão morreu na cruz. De uma forma parecida, a gente pode falar que a magia do caos, se você for pegar a biografia, o trabalho do Austin Spare, dá para perceber que ele sente tudo isso que você está falando, dessa angústia, e traduz no sistema dele. Mas eu observo que, conforme a magia do caos foi evoluindo, ela foi criando um sistema próprio, uma estruturação, um sentido próprio, como um refúgio dessa angústia. E é diferente a magia do caos do Austin Spare da magia do caos de um caoísta que está entrando agora, porque já tem uma certa tradiçãozinha. Sim. Então, se a pessoa for lidar com essa angústia existencial no meio do ocultismo, ela não vai ter rótulo nenhum, nem mesmo de magia do caos. Então, esse comentário que eu queria colocar. Sim. Fala, Bárbara. Não, o próprio Crowley, ele não tinha ele não teve uma linearidade nesse sentido, né? Quando a gente pega o Crowley jovem, Nascimento de Telemann, ele tinha essa pegada cientificista, né? O lema da Sargento, né? Objeto da ciência, objetivo da religião, sei lá. Esqueci. Eu nunca lembro como é a frase certinha. Ele tinha essa pegada cientificista, ele tinha essa pegada de tipo, tá tudo na nossa cabeça, né? Os daimons, os anjos, os deuses, eles não existem. Não dá para ler aí, Thiago. O método da ciência, a meta da religião. Isso aí. Só que depois, no fim da vida, ele muda completamente de ideia. Então, tipo, pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, pós-Guerra Mágica, porque a gente tem que lembrar que ele, John Fortune e outros fizeram sim uma guerra mágica na Segunda Guerra Mundial. Então, pós todas essas experiências, ele já vai dizer que não, que na verdade os daimons, anjos, deuses, etc., não estão só na nossa cabeça. E que, né? Então, tipo assim, ele rompe com o próprio pensamento dele. Né? Então, quando as pessoas falam, o pensamento do Crowley, eu dizer, tá, mas que Crowley? Crowley Golden Dawn, Crowley Nascimento de Telemann, Crowley Fim da Vida, de qual deles você está falando? Então, sim, mesmo o sujeito que estava ali mergulhado naquela época, se ele viveu bastante, né, o suficiente, ele foi ao longo do tempo vivendo diferentes angústias. Então, chegou num determinado momento que não se sustenta essa coisa do cientificismo dentro da religião, da espiritualidade, do ocultismo. E aí as pessoas que implementam isso voltam atrás e dizem, olha, não é bem assim, né? Uhum. E aí a gente volta a esse limbo. Sim. E é o Crowley saindo do século XIX e entrando no século XX, né? Essa coisa da ciência ali ainda é bem ranço do século XIX, em que se você não disser que tem uma ciência no meio, não tem valor, né?
É uma coisa que é que nem o quântico hoje na internet, né? Se você não estiver vendendo um curso quântico, se não for quântico, não tem valor. Se não for científico no século XIX, não tem ciência, não vale a pena. E a religião, às vezes, caía nessa emboscada, né? De tentar se pautar pelos valores da ciência. Nunca vai dar certo, porque não tem. Não vai caber no mesmo quarto, Graças não vai caber a na Deus. mesma coisa. E justamente, e o bom é isso, é que ela não caiba, porque estamos falando de dimensões diferentes, de realidade, de interesse, enfim. Então, que a religião nunca seja comprimida dentro de uma racionalidade. Quando isso acontece, estragam a religião quando fazem isso. A instituição religiosa sempre é estragada quando isso acontece. Enoquiano quântico. Pois é, o enoquiano quântico, pô, é o que todo mundo procura, né? E uma das coisas que a gente estava pensando aqui ao falar sobre essas manifestações ocultistas, quando a Bárbara falou nessa divisão, isso me lembrou muito daquela sistematização que ocorre quando a gente está estudando dentro da academia um determinado autor, né? Porque se cria essa tradição de juntar esse monte de gente que estuda um cara e aí a gente vai trocando ideia e vai construindo ali as pecinhas e tentando fazer um panorama de como aquele cara é entendido. Ó, no momento é assim que a gente vê esse cara. Eu acho muito legal a ideia de fazer isso no ocultismo também, de que a gente se organizasse nessa forma, do tipo trocar ideia, construir, sabe, essas teorias e organizar as coisas para nós mesmos, para organizar a coisa, até melhor para estudar, né? Uma das coisas que eu acho massa na academia é isso. Você quer estudar alguém, você procura estudar o total, você vai lá, mete no Google Acadêmico, se joga, procura leitores, quem escreveu sobre o cara, você vê as perspectivas, você vê o que o cara diz, vê o que foi dito dele, e você tem uma noção ali, até alguém para dialogar, para discutir, para questionar, e vai construindo a coisa. E a gente, às vezes, não tem uma coisa assim tão focada nos caras, nos grandes nomes do ocultismo, como o Eliphas Levi da vida. O Crowley até tem muita gente escrevendo sobre, né? Mas, como você falou, ainda tem essas lacunas a serem ocupadas, né? E aí eu vejo, às vezes, os livros do Eliphas e fico, cara, esse cara tá falando um monte de coisa aqui, velho. Isso aqui... Tem horas que você se depara com umas páginas do Dogma e Ritual e você pensa, isso aqui cabe uma pesquisa de anos aqui para eu entender o que esse cara tá apontando aqui. E a gente fica nesse vazio, né? A gente pega, às vezes, só as coisas superficiais, né? Às vezes tem gente que diz, eu li ali e não achei nada de interessante. Eu fico, pô, leu errado, velho. Vamos ler de novo o negócio ali. Claro que você pode, não precisa você virar elifita, mas, tipo, independente de concordar ou não, todos esses grandes clássicos, quando a gente lê, a gente encontra um monte de coisa de estourar os miolos, de você refletir milhões de coisas. E aí o pessoal às vezes pega e lê um negócio assim, sei lá, eu acho que falta a gente, sabe, colocar mais substância nesse negócio. Fala, Robson. Falando dessa questão estava sendo mencionada essa questão do Crowley novo e o Crowley velho, né? O Eliphas Levi também passa por isso. O Ralph Reis, ele fez a tradução do Dogma e Ritual, a correção da tradução do Dogma e Ritual, e agora fez a tradução de uma obra posterior do Levi, que é o Grande Arcano do Ocultismo Revelado. E ele menciona, o Ralph mesmo, tendo essa segunda visão do Levi, ele vê o quanto o Levi mudou e evoluiu também, de um Eliphas mais velho, de um Eliphas mais, como posso dizer, diferente já do que era quando ele escreveu o Dogma e Ritual. Então é interessante ver essa evolução do pensamento dos ocultistas, como você está mencionando agora, porque nos demonstra também o amadurecimento dessas formas de pensamento dentro do ocultismo. E para a gente que veio depois, é muito legal ter isso em mente, porque a gente desmancha essa tentativa, essa ilusão de querer uma coisa fixa ali. O que fulano disse, tá aqui, consegui achar. O cara passou por processos. Se ele passou por processos, é porque ele nunca deixou essa questão ser encerrada. Ele nunca deixou as questões existenciais num ponto final. E a gente continua se apegando ao ponto final. Olha o desespero atrás de um ponto final que feche tudo. Mas foi uma trajetória de vida ali. Foi uma trajetória que nem ele fechou. Quem somos nós para fechar o cara, sabe? Ou nos essa prendermos. Essa postura de colocar esses grandes nomes assim como tendo a resposta de alguma coisa ou tendo sempre a mesma opinião, é justamente uma forma de fugir dessa angústia também, né? Porque, ele já sabe a resposta, só a gente viu o que ele estava falando. Mas ele era um ser humano como nós. Então ele também estava na mesma procura. Sim. Pô, a gente está convidando os caras que já vieram para cá para vir de novo. E às vezes a gente pergunta as coisas e o cara falava, 2 anos atrás eu falei isso, mas agora já mudou, cara. Então,
E eu acho um ótimo sinal, sabia? Quando a gente tá muito parado é que é problema. Se a coisa Pois não é, que mudou... assim que é rápido, cara, porque aí você pega uma coisa, sei lá, que o falou na semana passada lá de Kundalina. Aí você vira e fala, peraí, mas outro palestrante falou isso, isso, isso. Aí você faz ali uma cariação e fala, pô, agora explodiu. Então a gente está aqui, sei lá, 3 vezes por semana, juntando a galera para dar essas opiniões, e a gente está em 8 aqui. A gente também fica discutindo entre nós no boteco, lá no Mayhem. E aí a gente está chegando numa conclusão muito rápida. Você pensa que para o Crowley conversar com o Fernando Pessoa, o maluco teve que mandar uma carta, aí ver, o senhor estaria disponível daqui 3 meses num boteco para fazer? Aí o cara responde de Portugal para cá, tem carta assim, estarei disponível no boteco em novembro, no dia 18, se não chover. E aí você tem que pegar um trem e um barco e um cara... Aí até os caras discutirem já mudou tudo. Até chegar em novembro, o cara já mudou tudo que ele queria discutir. Sim. E esse lance que a gente tem agora de internet, de trocar isso muito rápido, a coisa vai subindo de escala muito rápido. Sim. E a capacidade que a gente tem de conhecer, né? A gente trocou o site agora para o Wix. E eu estava refazendo com a galera, o Thiago estava ajudando, o Rodrigo, o pessoal. E, cara, tem texto meu de 7 anos atrás que eu simplesmente apaguei. E falei, isso é que eu vou refazer. E refiz e corrigi um monte de coisa. E é muito rápido. Aí o pobre do Eliphas Levi publicou o livro. Cara, se na semana seguinte ele falou, puta, tá errado essa pinhoca aqui, já era. E ficou lá no livro, cara. E é uma coisa engraçada, cara. A gente corrige muito rápido. Tem que deixar o original, Marcelo, para comparação. Não pode apagar, não. Verdade, aprovado. Isso aí tem que manter a história. Você pode editar o passado. Faz outro texto. Isso é prova histórica. Você tem que deixar lá. Que aí no futuro vão discutir o jovem Marcelo e o velho Marcelo. Eu corrijo, vão ter correntes diferentes, né? Dinheiro não deixa, cara. Fala assim, errou a cor, sei lá, Tiferet e ela é laranja, sei lá, X. Aí eu falo, não, cara, porque o Google vai ranquear e a informação tá errada. Como é que pode? Vai dar muita confusão entre os Deldebitas do século 22, viu? E eu acho que... Deixa eu só botar aqui a projeção de novo para ver se eu esqueci de alguma coisa sobre os conceitos mais interessantes dele a serem ditos. Nós falamos do vazio sagrado. Agora tem que chamar o Daniel Plácido, tem que chamar... Vai fazer uma roda dos filósofos agora. Cara, foi isso. Mas é sensacional, cara. A tua palestra, Ivan, é para assistir mais umas 2 vezes, cara. Deixa aqui. Pelo menos. Cara, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu adoro acompanhar sempre que eu posso, eu estou aqui no cantinho do boteco acompanhando. E é muito massa, muito interessante. Agora você ganhou o direito de vir encher o saco de quem estiver falando também, fazer perguntas. Perfeito. E comunicar. Então eu vou partindo. Então a gente está caminhando para final. Rodrigo Alutar, que suas considerações finais. Que palestra fantástica. Depois de um dia de trabalho cansativo, cheio de problema, assim, elevar a alma com esse assunto é a melhor que tem. Assim, o paradigma que eu estava trazendo, os problemas que eu estava carregando, ficou tudo para o passado. Não quero nem saber disso mais. Muito obrigado, Ivan, por me ajudar assim, a relaxar. Nossa, foi muito bom. E eu gostaria de fazer um jabá também do Projeto Mayhem, catarse.me/TDC. Você se inscreve, vai poder participar dessas lives aqui, vai poder conhecer esse pessoal bacana, vai poder fazer perguntas. Você também vai receber, vamos ver qual que eu vou pegar aqui, a revista Hermetismo, aonde você vai encontrar diversos assuntos aqui, falando sobre diversos temas, aonde você pode encontrar tudo isso aqui online, mas com a revista Hermetismo você vai encontrar ele físico, para você sentar numa tarde aí, beber um vinho, comer um queijo e ler uma filosofia oculta por aí. E não se esqueçam de dar o joinha, apertar o curtir, compartilhar e etc.
Maravilhoso. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Agradecer ao Ivan. Por mim, a gente ficava horas só ouvindo ele falar. Não, mas ele vai voltar, você acha? Com certeza, com certeza. Eu que conheci um pouco do Tillich, agora dá vontade de conhecer ainda mais. Parabéns pela sua explanação. Você fala muito bem, concatena muito bem seus pensamentos. E faz a gente refletir sempre sobre a nossa existência, que é talvez para mim, pelo menos, é a condição essencial da vida, é refletir sobre quem nós somos e para onde nós estamos indo de fato. E aproveitando a deixa do Rodrigo para fazer jabá também, se você quer lidar com temas existenciais e colocá-los em prática na sua vida, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, Pedra de Afiar. Lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre alguns temas para te ajudar a refletir, não como Tillich, mas de outras formas também. Bárbara Knox, considerações finais. Eu também amei. Concordo com tudo que foi dito. Você sabe se explicar muito bem, se colocar muito bem, se comunicar muito bem. Foi super agradável. Eu amo filosofia, gente. Não sou filósofa, não sou exatamente uma grande estudiosa de filosofia, mas amo. Eu acho que é essa coisa natural, como a gente estava comentando, de todo mundo que faz letras, né? Tem um pezinho lá. E então sempre são episódios muito incríveis para mim. E o seu em particular trouxe muita coisa para pensar, e para todo telemita aí que souber assistir essa sua apresentação, vai tirar muita coisa, tem muita reflexão aí para a gente fazer a partir de Telemann, a partir de uma ideia de novo EON, adaptando com esses conceitos que você trouxe. Então, muito obrigada. E eu vou falar um pouquinho também da Eclésia. A Eclésia Bábalo é uma instituição religiosa, não temos vergonha de falar, gnóstica e telêmica, cuja figura de culto central é Babylon. Então, se vocês têm interesse de ter uma vivência espiritual, religiosa, assistir um rito, participar de uma missa gnóstica, telêmica, entre em contato com a gente. Todas as informações estão no site 4gsanctuary.com, ou podem falar direto comigo também no Instagram, @vesta.nox, que eu adoro conversar com vocês. Robson Belli, suas considerações finais. Palestra sensacional, dá muito o que pensar, né, sobre tudo que foi dito aqui. Muito interessante para quem é ocultista poder analisar a evolução dos seus autores favoritos também. Façam isso, por favor. Parem de buscar uma resposta absoluta, porque eles também foram seres humanos. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da magia enoquiana, que não é quântica, pelo amor de Deus, enoquiano.com.br, vocês vão ter lá na aba Contato, um link para o nosso grupo de discussão, é gratuito, pode entrar lá, vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o nosso trabalho com magia enoquiana. E por último, mas não menos importante, Thiago Tomussauskas, no Morte Súbita tem Tillich? Olha, exatamente do Tillich não, mas com certeza é um resultado de um pouco da filosofia dele, principalmente na sessão Jesus Freak. Então, a dica que eu dou hoje para a galera é entrar no mortesubita.net e procurar Manifesto Jesus Freak. Eu falo isso porque, quando eu trabalhei na Universidade Metodista um tempo atrás, conversava demais com o pessoal de Ciências da Religião, então eu tive uma influência muito grande na minha religiosidade deles, que tiveram uma influência muito grande do Paul Tillich. Então, agora que ele está falando, eu estou percebendo que muitas coisas que eles me falavam num café entre outro, veio de um trabalho bem mais embasado. Aí eu lembrei de uma historinha que eu quero contar para vocês que tem a ver com essa questão de verdade universal, de você ter a resposta para tudo. É assim, um judeu, um muçulmano e um cristão estavam num avião, né? O avião caiu, morreram os três, foram lá na porta do céu. Aí eles estavam entrando, aí o anjo falou assim, calma, não é assim, vai entrando. Tem que responder a pergunta certa. Só vai entrar aqui no céu quem responder corretamente a pergunta que eu fizer. Tá bom, então quem vai primeiro? Vai o judeu, porque a religião dele é mais antiga. Tá bom. Aí o judeu chegou lá e perguntaram assim para ele. A pergunta é, quem é que trouxe a religião verdadeira? Aí o judeu falou assim, foi Moisés. Moisés trouxe a religião, né, para o povo de Israel, com as leis. Aí o anjo, não, tá errado. Apertou o botão, abriu a alavanca, o alçapão, o cara caiu lá pro inferno. Morreu. Foi lá, tá lá no Vale dos Mortos. Aí o muçulmano já ficou meio assim, né? Mas ele foi chamado para falar. Aí o anjo de novo. Agora você.
qual é a religião verdadeira? Aí o muçulmano, é o islamismo. Foi Moisés, foi Maomé que trouxe, e está no Alcorão, não está errado. Apertou o botão, abriu o alçapão, caiu, foi lá para o inferno. Aí chegou a vez do cristão. Qual é? Aí ele viu que ele estava com uma cruz, olhou para trás, estava a Maria lá olhando, e o anjo perguntou, qual é? Não. Aí o anjo perguntou, como soletra Kierkegaard? Aí o cara não sabia responder, foi pro inferno também. Então ficou todo mundo angustiado porque ninguém tinha resposta e ficou todo mundo junto no inferno. Então eu agradecer o Ivan aqui por ter me deixado mais angustiado e mais desesperado também, Ivan. Genial, genial. É sempre bom, né? Eu comecei a ver o desespero com bons olhos. É bom um pouquinho de desespero. A gente sempre faz coisas interessantes, desesperado. Sim. Eu gosto do conceito de imensidão, sabe? Você tem você se sente confortável no vazio. Eu acho que isso é importante. Eu gosto do conceito de imensidão, do tipo, cada semana a gente olha e fala, tá vontade de largar tudo e abraçar essa religião, assim. No Mayhem, como o Rodrigo falou, aqui não tem resposta para nada, né? Se o cara tá entrando no Mayhem, que é tipo, querendo um guru para guiar o ocultismo e os estudos de ocultismo, o cara tá muito fodido, porque só aqui nesse programa você já tem 8, 9 pessoas com caminhos completamente diferentes, então já bagunça a vida da galera. Pô, eu vou te agradecer de coração, cara, foi muito, muito legal. E faltou aquela grande dúvida, né, que é a pergunta mais importante, como é que a gente te acha? Ou se você quer ser achado. Bom, eu tenho um Instagram, né, que até porque eu tenho meu movimento com música também, né? Tem a filosofia, a universidade de um lado, mas minha válvula de escape é a música, né? Quem quiser me seguir no Instagram, @IvanDeAragão, tudo junto. E aí lá eu posto as coisas que eu faço relativas à música, os shows, a agenda, essas coisas. Besteiras também. Lá a gente se bate, se fala também. Maravilhoso, cara. É só agradecer a todo mundo. E você que acompanhou a gente até agora também não esquece, dá like, segue o canal, aperta o sininho. Os links de toda a galera aqui a gente está colocando aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.